O que me traz à tribuna no dia de hoje é para falar, mesmo que rapidamente, mas algo que considero muito importante e que nós precisamos incluir na pauta política do Congresso Nacional. Precisamos incluir na pauta política porque é um tema de grande importância para o Brasil e, sobretudo, para alguns estados da Federação Brasileira. E eu me refiro aqui à forma de organização da Justiça Federal Brasileira. Temos um entendimento, e todos nós sabemos, que a Justiça Federal Brasileira ela se organiza da primeira instância até a última e a mais importante de todas elas, que é o Supremo Tribunal Federal. Nós temos em todos os estados brasileiros e nas mais importantes cidades brasileiras instaladas as varas da Justiça Federal. E lá estão presentes os juízes federais, em cada uma das unidades da Federação Brasileira. E, repito, também nas mais importantes cidades brasileiras, lá está a Justiça Federal. Em seguida, nós temos a Justiça de segunda instância, que são os tribunais regionais federais. Os tribunais regionais federais, eles são compostos por 5 tribunais. 5. TRF, Primeira Região, TRF, Segunda, Terceira, Quarta e Quinta Região. Mais adiante, nós temos o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, também uma instância superior. E, por fim, temos o STF, o Supremo Tribunal Federal. Entretanto, eu quero aqui me ater, senhor presidente, à organização dos tribunais regionais federais. Uma instância tão importante da Justiça Federal. E eu dizia que nós temos no Brasil 5 tribunais regionais federais. E eu vou começar de trás para frente. O Tribunal Regional Federal da Quinta Região, ele abrange 6 estados do Nordeste. 6 estados do Nordeste. Portanto, dos 9 estados nordestinos, 3 deles ficam de fora porque estão organizados em outros tribunais regionais federais. Então, são 6 os estados que compõem o Tribunal Regional Federal da Quinta Região. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região, TRF 4, ele tem na sua organização os 3 estados do sul do Brasil: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, são esses três estados da região sul de nosso Brasil que compõem o TRF da Quarta Região, TRF 4. O TRF da Terceira Região, TRF 3, ele é composto de 2 estados. Tudo bem, 2 grandes estados e muito populosos, que são os estados, um deles, o outro nem tanto, estados do Mato Grosso do Sul e de São Paulo. Então, o estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, eles estão sob a jurisdição do TRF da Terceira Região. O TRF da Quarta Região, ele é composto também por 2 estados. 2 estados, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E agora vamos ver o TRF da Primeira Região. Deputado Wilson Santiago, da Primeira Região. O TRF da Primeira Região, ele destoa muito dos demais tribunais regionais federais das outras regiões. O maior de todos que eu citei até agora é o da Quinta Região, que tem 6 estados e todos eles, senador Dornelles, na região Nordeste, 6 estados. O TRF Primeira Região, como nós chamamos TRF1, cuja sede é aqui em Brasília, no Distrito Federal, ele é composto de 13 unidades da Federação e mais o Distrito Federal. 13 unidades da Federação e mais o Distrito Federal. Ou seja, o TRF, Primeira Região, ele engloba os 7 estados da região Norte, ou seja, Rondônia, Roraima, Tocantins, Acre, Amazonas, Amapá e Pará. 7 estados da região Norte, ele engloba todos. Mas engloba ainda o estado da Bahia e o estado do Piauí, 2 estados da região Nordeste. Engloba
da região centro-oeste, além do Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso. E ainda da região sudeste, engloba o estado de Minas Gerais. Ou seja, somente o estado de Minas Gerais, somente esse estado, exigiria um tribunal regional federal, tamanha a sua população, tamanha a dimensão, tamanha a quantidade de seus municípios, tamanho o número de processos, somente esse. Mas não, o Minas Gerais está dentro, na jurisdição do TRF1, que eu repito aqui, são 14 unidades da federação. 13 estados e mais o Distrito Federal, seu presidente.